Muito boa tarde. Entre O Pequeno e o Grande Príncipe é o livro que veio através de nós, não é psicografado, mas certamente é muito intuído. Foi um prazer fazê-lo. Sabe quando as coisas fluem de uma maneira fácil? Foi aqui. Muito bom. Se tiverem interessados, busquem-nos. Toda a destinação do nosso recurso, do nosso livro, das compras, das vendas, é endereçada a trabalhos sociais, a projetos sociais. Vai ser um prazer atendê-la. Muito bem. Estamos aos domingos fazendo uma leitura capítulo a capítulo desse livro, como amostras grátis, mas também como oportunidade de reflexão, porque nenhum livro vale nada por si. Ele precisa ser bem lido. E é nessa tentativa que estamos nos reunindo aqui. Fazer uma leitura expandida, crítica, leve, produtiva. Como é bom ser útil, não é? Vamos lá. Hoje estamos no capítulo Ganhando Olhos de Ver. O capítulo é todo sobre esse desafio. Pegamos corda, como se diz, com o desafio de Jesus. Jesus, repetindo o profeta, trouxe até a humanidade o seguinte desafio: eles, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Isso devia ser objeto da nossa mais atenta reflexão. Vamos dar um espaço para o nosso amigo aqui. Nosso irmão, nosso guia, protetor. Muito bom. Devíamos o tempo todo estudar. Por que tendo olhos não vemos? Por que tendo ouvidos não ouvimos? O que há entre nós e a realidade, exterior e interior, que nós, apesar de termos contato com ela, de estarmos nela, não a compreendemos? O que existe que nos impede de ver e ouvir? É realmente uma questão fundamental. Porque somos repetentes. Toda essa humanidade encarnada na Terra, os 8 bilhões de criaturas humanas, somos repetentes. Somos aqueles alunos que passaram pelas lições e não aprenderam. E na escola e na vida, quem não aprende a lição não vai para o inferno, como supõe a nossa vã teologia, mas repete, porque Deus é um educador que nunca desiste de nós. E nos faz repetir, simplesmente repetir a lição não aprendida. É isso que está em via de acontecer com a maior parte da humanidade. Isso é que está para acontecer conosco. Aqueles que não aprenderem, que não se habilitarem, aqueles que não fizerem em si a transição que o mundo está fazendo. A Terra está evoluindo, está mudando de nível. E aqueles que não acompanharem a Terra, como o aluno que não acompanha a classe, repete. É mandado para outra turma e repete. Nós seremos enviados para outros planetas para repetir as lições até que aprendamos. É a generosidade e o compromisso de Deus conosco. Para isso,
para que isso não ocorra e nós não sejamos exilados da terra. Ou para caso ocorrer isso conosco, nós demoremos menos para acordar desse nosso sono profundo. Paulo fala em suas cartas: acorda, tu que dormes. Precisamos olhar o olhar, conhecer o conhecimento. Já fizemos isso no capítulo passado e agora vamos conhecer o conhecimento, o processo de conhecimento nosso, pessoal. O que acontece conosco? Que a lição passa por nós, que as situações nos atravessam e nós permanecemos ignorantes, permanecemos arrogantes, permanecemos imunes ao aprendizado, à cura, como um doente que recusa o remédio, como um aluno que recusa a lição. Há, entre nosso olhar e a realidade, inúmeros óculos. Óculos com graus fortes, que aumentam coisas que não devem ser aumentadas. Você já reparou como a gente, com a revolta, por exemplo, atira gasolina no incêndio dos nossos problemas, aumentando tudo? Com a pena de nós mesmos, a mesma coisa? Então, óculos de aumento, óculos com cores que deturpam tudo. E é claro que vários desses óculos de ideologias políticas, óculos de teologias religiosas, óculos de preconceitos, de mágoas, de culpas, óculos sem fim, uns sobre os outros, num enorme nariz de Pinóquio, nos faz, como o personagem, como Pinóquio, ter um compromisso terrível com a mentira, com a ilusão, com a ignorância. Como vencer? Como olhar esse não olhar nosso? Como conquistar um olhar que olhe, um olho que veja, um ouvido que ouça? Essa é a nossa questão de hoje. Vamos então fazer a leitura desse capítulo de Entre o Pequeno e o Grande Príncipe. Pesquisando o universo em companhia do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, o autor do livro, que é personagem do livro. O livro trata de um encontro entre Antoine e o Pequeno Príncipe. E aqui ele estava pesquisando o universo, eles estavam pesquisando o universo juntos. Antoine aprendia que vivendo todos em mundos muito pequenos, que nós vivemos todos em mundos muito pequenos, que é urgente revisitar, revisar, revolucionar nossas crenças. Esses óculos, através dos quais olhamos o mundo e não vemos. Que foi isso que diversos luminares ensinaram. Mas quem temos sido nós na relação com os grandes príncipes? Os que negam a si precisam saber que tamanho é relativo. Um satélite é pequeno em relação ao planeta que ele orbita, mas se o planeta for imenso, seu satélite pode ser maior que muitos planetas que viajam sozinhos. Conhecer a relatividade do olhar, a relatividade dos nossos juízos, das nossas avaliações, é fundamental para podermos
situar o nosso olhar. Quanto aos que negam os príncipes oriundos de mais amplos universos, por suporem haver somente a humanidade da Terra. Que triste isso. Bilhões de planetas dentro da Via Láctea e centenas de bilhões de galáxias como a Via Láctea, e só nós existiríamos no universo? Claro que não. O Pequeno Príncipe, um extraterrestre, vem aqui nos contar que não, que há príncipes, há crianças em todo o universo. Estudioso da vida, do universo, de si, Antoine tinha motivos para supor que o planetinha de onde viera o Pequeno Príncipe era o asteroide B612, o qual só foi visto uma única vez, em 1909, por um astrônomo turco. Nem ele, Antoine, nem a criança manifestaram admiração pelo astrônomo. Não falaram da atenção e da persistência que ele precisou ter, mas nós valorizaremos sua atitude, inclusive para questionar a nossa, inclusive para estudar o nosso olhar. Veja como a história do astrônomo turco que Antoine de Saint-Exupéry traz aqui na descoberta do asteroide B612 nos ensina sobre o olhar. Um mundo pode demorar milênios para ser visto, passando a existir para a humanidade apenas quando um observador se atenta e vê, ficando novamente várias décadas sem que alguém o perceba. Olha que desafiador. Um mundo, uma realidade, uma descoberta é vista por alguém que tem olhos de ver e depois fica décadas sem ser visto por falta de quem veja. Haverá em nosso cotidiano riquezas às quais se candidata apenas aquele que se abre para a vida? O grande príncipe constantemente recomendava observarmos, vigiarmos. Jesus repete muito, vigiai, no seu evangelho. Diz Jesus que se nossos olhos são maus, quão grandes serão tais trevas. Não é? Não é trágico que nós percamos vidas por nossas acomodações e preconceitos? Não é lindo que diferentes astros, dos maiores que arrastam satélites, aos pequeninos cujos habitantes se idolatram e se excluem uns aos outros, são mundos muito estreitos, esses do fanatismo, se saibam, se atraem e orbitem uns em torno dos outros nesse universo uno e infinito? Antoine contou que o astrônomo turco relatou suas observações num congresso e ninguém acreditou nele por causa das suas roupas árabes. Como também duvidaram de Jesus de Nazaré, da Galileia. E alguma coisa boa vem da Galileia? Duvidaram do astrônomo turco por causa das suas roupas árabes. Disse Antoine que a descoberta só foi reconhecida quando um ditador tomou o poder da Turquia, obrigou o povo a vestir-se à moda europeia, e então, dessa vez,
todo mundo se convenceu da descoberta do astrônomo turco. Vejam, meus amigos, minhas amigas, um astrônomo que persiste no olhar, que único que tem os olhos de ver e descobre um asteroide, revela a sua descoberta, mas não é ouvido, não é visto por causa de suas roupas. Nós deixamos de ver a vida por nossos preconceitos. Conforme a nacionalidade, os títulos acadêmicos, o sexo, a raça, deixamos de considerar descobertas científicas fabulosas. Relatou Antoine que ele também só informou o número do asteroide porque pessoas grandes precisam dessas coisas para acreditar. E disse Antoine, elas adoram números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos ele prefere. Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam qual a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto seu pai ganha. Somente assim é que elas julgam conhecer uma pessoa. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhe, vi uma casa de 600 mil reais? Então elas exclamam, que beleza! Era a criança de Antoine, já meio desperta, quem falava. Então temos estado a perder mundos, imensas riquezas, grandes revelações, amigos verdadeiros, pela limitação das nossas ideias, pelos óculos que colocamos no nariz, no nosso nariz de Pinóquio. Será que o que aprisionou nossa criança num mundinho minúsculo foi nosso apego às quantidades e às separações em desperdício das qualidades e da integração das pessoas e da vida? Parece que minha própria criança está querendo despertar. Antoine contou que o início do livro poderia ser: era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. É um bom resumo da história da nossa criança, isolada por nossas crenças estreitas. O que nos afasta uns dos outros são nossas pretensões, nossas arrogâncias, nosso orgulho, nossas crenças estreitas. Disse ele, Antoine, que começou com um relato bem real para que não lessem seu livro levianamente. Apontou Antoine que assim percebeu que havia também se apegado a preconceitos e expectativas, quantidades e separações. Foi dessa forma que ele acabara se tornando só, um pouco como as pessoas grandes.
Todos somos solitários e a solidão pesa enormemente sobre as nossas vidas. Mas a gente deveria se perguntar: como eu posso ser solidão, ser solitário? Como eu posso ser só? Como é possível a solidão se somos parte de um mesmo corpo, como células do corpo de Deus? Como podemos estar sós num corpo com bilhões de células? Porque nós somos arrogantes, nós nos colocamos numa situação, numa busca por sermos melhores que todos. Interessante o que poderíamos chamar de parábola do câncer. Era uma vez uma célula que queria ser maior que todas as outras, mas não sabia como. Até que descobriu que se ela comesse as suas células vizinhas, ela iria aumentar de tamanho, iria ser maior que todas as outras. E assim ele foi comendo, 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 insaciável. Até que, qual é o fim da parábola do câncer? Nós sabemos bem. Ou o tumor cancerígeno, já grande, é retirado do corpo e jogado fora, e a pessoa que ficou grande fica na solidão, como disse Machado de Assis, ao vencedor as batatas. Nessas guerras, nessas disputas absurdas, a pessoa ganha, come, fica maior do que todo mundo, mas se perde. Jesus desafia: de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Não é atualíssimo esse desafio, nesse momento de guerras nacionais e guerras comerciais? De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Urgente nós percebermos isso. Como é que nós fomos nos tornando pessoas grandes? Porque todos já fomos crianças, todos já fomos curiosos, leves, alegres, vendo e vivendo a vida como ela é. Fomos, porém, deixando crescer nossos narizes e colocando óculos, uns sobre os outros, cores, graus, até que ficamos assim, sem enxergar nada, tendo olhos, mas não vendo, tendo ouvidos, mas não ouvindo. Agora, precisamos demais desse diagnóstico, precisamos demais desse entendimento, porque só assim começaremos a retirar os óculos. A retirada do óculos é o que Deus faz conosco ao início de cada encarnação, é o que é a essência da infância. A infância é um retirar de óculos. É quando todas as memórias de vidas passadas, todas as mágoas, as culpas, os preconceitos são retirados ou pelo menos suspensos de nossas mentes. E assim é que nós ficamos abertos ao aprendizado. Não há nenhuma fase da vida mais aberta ao aprendizado que a infância. É assim que ficamos abertos às pessoas para nos reconciliar, para perdoar, para ressignificar nossas relações. Não há período da vida em que confiamos mais nas pessoas. Precisamos, como precisamos, nos recriançarmos. Aprendermos a jogar fora, como fazemos a cada mudança de casa, todo o lixo acumulado, toda aquela enormidade de cacarecos que nós juntamos e que não nos servem para nada. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei.
Percebam e aceitem. Percebamos e aceitamos o convite da vida. Isso é absolutamente fundamental para todos nós. Jesus disse a Nicodemos que apenas os que nascerem de novo na matéria e no espírito entrarão no reino dos céus. Pois bem, nascemos de novo da carne, na matéria. É a reencarnação. Mas não adianta renascer e renascer e renascer na carne se não conseguirmos renascer em espírito. Para não perdermos esse renascimento na carne, precisamos renascer em espírito. Recriançarmos-nos agora. Suspendermos, percebermos e suspendermos. Tirarmos a importância desses óculos, dessas ideologias, desses preconceitos, dessas crenças ilusórias e tóxicas que nós temos acumulado. Recriançarmos-nos já, urgentemente. Ganharmos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque quando o aluno presta atenção, olha a lição como ela é, quando o doente confia no médico, ele aprende, ele se cura. Quem está disposto a isso? Tem alunos dispostos ao aprendizado? Tem doentes dispostos à cura desse lado daí? Desse lado daqui, estou tentando. Vamos tentar juntos? É o que estamos fazendo. Que toda a terra redescubra a criança dentro de si e a estimule. A estimulação infantil é a obrigação de pais, irmãos, mães, avós, tios, todos os adultos, todas as pessoas em volta de uma criança têm como tarefa fundamental a estimulação. Precisamos voltar a estudar. Precisamos nos desafiar a novamente confiar, não nas pessoas pelas cascas, não no ego, que tão agressivo é e que é inconfiável, mas na essência, no que está por trás, no que está para além das máscaras, lá onde somos deuses, onde é impossível continuar desconfiando. É urgente aprofundarmos o olhar e vermos nas criaturas à nossa volta e no espelho deuses. Como Jesus falou, vós sois deuses, temporariamente vestidos com uma cor de pele, com um sexo, com uma classe social. Mas nada disso somos nós. São apenas roupagens momentâneas. Olharmos-nos para além das roupagens, que não são confiáveis em si, para alcançar essa essência divina que habita o fundo de toda criatura, é avançar maravilhosamente para o amar o próximo como a si mesmo. Porque amar o próximo como a si mesmo é muito parecido com o Namastê indiano. É o Deus em nós reconhecendo e amando o Deus que habita na outra pessoa. Que esse desafio do olhar que vê seja assumido a todo segundo por todos nós. Banhe a terra. Que essa percepção de como temos perdido a vida alcance todas as criaturas humanas e que elas decidam, a partir dessa percepção, pela vitória sobre si mesmo, pelo desapego, pelo desnudar-se de roupas, pelo retirar de óculos.
como isso é urgente. Ganharmos olhos de ver, ouvidos de ouvir e já. Que a energia aqui acumulada se some à energia da natureza poderosa à nossa volta e que essa dádiva das energias alcance a energia maior do universo, o amor de Deus, e numa explosão de luz, limpe, revigore, nutra, proteja, estimule o melhor de nós. Graças a Deus, ótimo estudar essas essências na companhia de vocês. Muito bom, vamos saudar então as companhias. Ué, se as companhias são assim ótimas, precisamos delas, precisamos reconhecê-las, precisamos abraçá-las. Ada, nossa amiga, muito bom que tenha retornado para a nossa convivência. Lurdinha Loureiro, Adelaide Dias, é muito bom ter todas vocês aqui. Aqui no nosso Face, apenas essas pessoas aparecem nos comentários. Mais pessoas estão assistindo, é claro,